Oi, está começando o 19º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Este episódio tem o apoio da editora Companhia das Letras. A editora Companhia das Letras lança com exclusividade para e-book o novo romance de Santiago Nazarian. O romance nos coloca numa época de minorias perseguidas, de nativos expulsos de suas próprias terras, da religião majoritária se impondo sobre um povo. Estamos no Brasil de 2017, às vésperas de uma eleição reveladora, e estamos em 1915, em plena Primeira Guerra Mundial. Quem une essas duas épocas é Cláudio, um jovem cuidador de idosos que vai trabalhar para Domingos, um senhor armênio. A partir da leitura de um livro de memórias, Cláudio começa a suspeitar de que possa estar diante de um dos últimos sobreviventes de um dos maiores massacres do século XX, e a sua responsabilidade como cuidador é mantê-lo vivo. Fé no Inferno aborda com coragem incomum problemas de classe, etnia, gênero e orientação sexual. Confira o lançamento em companhiadasletras.com.br. Bom, e este aqui é mais um episódio que eu gravo na minha casa, aqui no Alto da Lapa, em São Paulo, de quarentena, para tentar conter a epidemia do novo coronavírus. O assunto do nosso episódio é literatura italiana, e particularmente 2 romances, 2 grandes livros que estão saindo, por acaso ou não, na mesma semana. Acabam de chegar às livrarias eletrônicas do Brasil, já que as físicas estão fechadas, o romance do Domênico Starnone, Segredos, publicado pela editora Todavia, e o romance da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, que acaba de sair pela editora Intrínseca, inicialmente pelo seu clube de leitura Intrínsecos. A gente vai ver por que esses 2 escritores têm tanta coisa em comum, a começar por essas palavras que eles escolheram para dar o título aos seus livros. O do Starnone fala em segredos, e o da Helena Ferrante está falando sobre mentiras. Então nós vamos conversar com 2 grandes críticos literários, um deles vem a ser também tradutor desses 2 autores, para descobrir quais são os segredos e as mentiras que os escritores italianos querem nos contar. A gente está recebendo a crítica literária e tradutora Eliane Robert Moraes. A Eliane Robert Moraes vem ser a autora do texto de capa da primeira edição da 451, lá em 2017. Quando a revista estreou, ela colocou a literatura da Helena Ferrante como tema de capa, com um ensaio maravilhoso. Então a gente convidou de novo a Eliane para falar agora no podcast sobre essa grande autora italiana. A gente encaminhou para ela as provas do livro A Vida Mentirosa dos Adultos e também Segredos, os 2 livros que estão saindo nessa semana, 2 grandes lançamentos de literatura italiana. A Vida Mentirosa dos Adultos, o primeiro parágrafo ela já desmonta, assim, ela já diz: isso aqui é um emaranhado que ninguém, nem mesmo quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história ou se é apenas uma dor embaralhada, sem redenção. Então ela já nega aquilo que está sendo escrito e aquilo que você vai ler. E ela volta muito fortemente com a questão da figura feminina. Agora é uma figura feminina de classe média, não é mais lá do bairro, mas o bairro vai aparecer. Também que entra a questão assim, de pais e filhos, mãe e filha, sobretudo, do espelhamento, qual é a imagem da mulher. E para conversar com a Eliane, a gente convidou um outro colaborador da 451, o crítico literário, professor de literatura e tradutor, Maurício Santana Dias. O Maurício vem a ser o tradutor da famosa tetralogia napolitana, que fez fama mundial da Helena Ferrante. E o Maurício também traduziu os livros do Domênico Starnone. Inclusive, ele conversou com a gente, tinha acabado de chegar da Itália, onde esteve com o Starnone na casa dele e da mulher, a tradutora Anita Raia, a quem se atribui a verdadeira identidade da Helena Ferrante. Mas isso é um detalhe biográfico. A gente vai conversar sobre isso também, mas vamos falar principalmente sobre o que a literatura italiana tem nos dias de hoje que está fazendo tanto sucesso ao redor do mundo.
O que eu acho mais legal é essa ideia da ficcionalização da autoria, porque ambos ficcionalizam essa autoria, não é? Há uma voz, uma autora que se chama Elena Ferrante, que é uma criação ficcional. Há um autor que se chama Domenico Starnone. Starnone já não é o nome dele. Starnone já é um pseudônimo, é um nome artístico. Então é como se houvesse uma espécie de jogos de autoria que estão em permanente diálogo. Personagens de um que parecem migrar para o outro. Há uma espécie de conversa, mais do que conversa, de semelhanças formais, né? Então vamos lá para a conversa com a Eliane e o Maurício. Eu estou aqui com dois grandes críticos literários brasileiros, dois tradutores e colaboradores da 451, inclusive. A Eliane Robert Moraes. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Eliane. Obrigado. Grande alegria de estar outra vez na 451. É muito bom ter você aqui. Ao lado também, na distância, na verdade, porque vocês estão, inclusive, em cidades diferentes, cada um dos dois isolado, né, na sua própria casa, o Maurício Santana Dias. Seja bem-vindo, Maurício. Um abraço, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, com a Eliane. Legal. E, Maurício, você está aí isolado em Bertioga, né, com a sua família, mas você chegou da Itália há muito pouco tempo, né? Sim, pois é. Eu estive lá no final de fevereiro. Foi na ocasião de uma premiação que eu recebi pelo conjunto da obra traduzida, que foi dada pelo Ministério da Cultura da Itália. E a cerimônia foi no dia 27 de fevereiro, portanto, a Itália estava às vésperas de fechar por causa da pandemia. E o Starnone ficou sabendo, porque nós temos amigos em comum, ficou sabendo da minha estada lá nesse período e me convidou para ir à casa dele. Ele disse, olha, quer aparecer aqui para a gente conversar, tomar um chá? Eu falei, ora, claro que eu quero. E estive lá com eles, fizemos uma conversa ótima, ficamos umas 2 horas, fomos de fato fazer chá na cozinha. E isso foi no dia 1º ou 2º de março, domingo. Logo no dia seguinte eu voltei para o Brasil e 4 dias depois a Itália fechou. É Nápoles? Não, é em Roma. Maurício, você é um tradutor que estava mais acostumado com a literatura clássica de autores mortos. Inclusive, você ganhou o prêmio Paulo Roney da Biblioteca Nacional pela tradução de Pirandello e tal. Como é que é esse contato direto com o escritor? Assim, você poder interpelar o cara, poder fazer uma pergunta sobre uma coisa que ficou estranha. E você passou a fazer isso com o Starnone, por exemplo, e com a Ferrante também, quando você traduziu? Algumas dúvidas você deve ter tido, né? Sim, em certos momentos, às vezes eu ficava em dúvida, inclusive em relação à impressão, porque às vezes me parecia que havia uma troca de nomes ali que eu não sabia se era proposital ou não. O máximo que eu fazia era remeter essas minhas questões ao editor e aí ele viria com a autora, enfim. Eu sempre tenho um trato direto só com o texto. Eu faço questão de não ter nenhum tipo de contato, porque para mim a intenção do autor, ou o que ele pensou quando ele estava escrevendo ali, vale menos do que ele deixou escrito no papel. Então eu prefiro traduzir tendo o texto na minha frente e a leitura, obviamente, da obra pregressa desse autor, a crítica que envolve a sua obra, enfim. Mas no caso de Starnone é um dos poucos. É fácil traduzir a Ferrante? Olha, é um fácil que, primeiro, exige muito fôlego do tradutor, né? Porque você fica meses, anos envolto naquela atmosfera, você tem que aprender o tom daquele autor, né? Os temas que são recorrentes, as remissões internas. É preciso ter cuidado, sobretudo na hora que você está relendo a tradução, de ajustar esse tom e encontrar o ritmo da prosa dela, que é um ritmo aparentemente fácil. Ela manipula muitos códigos literários, o melodrama, o folhetim, etc., mas num alto nível de complexidade, né? Inclusive com várias intertextualidades com autores, às vezes até insuspeitos, como James Joyce, né? A Eliane Robert Moraes, na crítica que ela fez ao último volume da tetralogia, ela apontou essa questão da língua, né, como sendo um aspecto central na obra dela, né, que ela extrai uma força do dialeto, né, do dialeto napolitano. Sim. E para quem não conhece bem a língua italiana, como é que é? A língua literária é muito diferente da língua das ruas, é isso, Maurício? Por muito tempo teve, mesmo o italiano standard, a língua falada não entrava na literatura, mas eu diria que a partir da geração ali do entreguerras,
do Hélio Vittorino, do Cesare Pavese, do Calvino, essa língua de uso começa a entrar muito forte na literatura. Então, hoje, o coloquial entra, faz parte do código literário italiano. Agora, ainda há especificidades em relação às regiões. Há regiões em que o uso do dialeto é muito forte, como o Nápoles, por exemplo, que é praticamente uma língua. Você tem todo o cancioneiro em napolitano, você tem uma literatura escrita em napolitano. E no caso da Ferrante, é interessante o uso que ela faz do napolitano, porque ele aparece como uma espécie de língua submersa, não é? A meu ver, é uma espécie de estratégia dela de mostrar como aquele substrato cultural está, digamos, sendo traduzido permanentemente por uma cultura hegemônica, que é a cultura que vem do centro da Itália, das regiões mais do norte, da Toscana, de Milão, etc. Então, quando as poucas vezes em que aparece o dialeto na obra dela, ele vem traduzido, ele vem com a sua própria tradução, né? Ela diz, então me falou em dialeto, e aí ela bota uma frase em italiano. Então é um modo de mostrar como as relações entre língua e dialeto, elas são tensas. E aí, por isso que eu digo que o dialeto aparece como uma espécie de mundo submerso, que é um pouco esse submundo, esse mundo das periferias, esse mundo daqueles que não têm voz. A meu ver, é uma estratégia política muito clara, né? Eliane, vamos focar na sua leitura aqui, que você fez da Ferrante, nesse incrível artigo de inauguração da 451, né? O que é essa questão da língua, do dialeto? O que a Eliane Ferrante consegue extrair dessa riqueza, dessa dubiedade linguística aí? Como é que ela conseguiu tirar uma força disso? Eu acho que essa dubiedade, ela está no centro do livro, mas o Maurício usou aí uma expressão que eu acho que ela é perfeita. É algo subterrâneo, não é? Quer dizer, é um subterrâneo que vai estar atuando o tempo todo e não aparece. Então, eu acho que isso é central no livro. Tenho a impressão que uma das grandes forças do livro está aí. E esse subterrâneo é justamente muito ligado à vida feminina e, sobretudo, à vida feminina das mulheres dessa época. Essas mulheres, elas nasceram ali em meados dos anos 40, né? Ali na virada do pós-guerra, que já não é, quer dizer, uma delimitação temporal importante. O tempo inteiro, não é? Na vida delas, esta outra língua está agindo. E eu diria que ela é até como ação mais potente do que o próprio italiano. Então, o dialeto é a língua familiar, é a língua doméstica, é a língua obscena, é a língua vulgar, mas ela é, sobretudo, a língua afetiva. E depois você tem o italiano, que é uma língua que, né, quer dizer, a língua mais distante, é a língua culta, é a língua erudita, é a língua elegante, mas ela tem uma outra força por trás, não é, Maurício? Eu adorei isso, tudo que você falou, ela tem outro ritmo. E, na verdade, é esse ritmo que está ali pulsando, né? E é o seguinte, ele não é dado para você. O problema é esse, você fica ali, você está vivendo aquilo tudo junto, mas como o Maurício falou, esse dialeto está sempre traduzido para você. Eu acho que todos os livros dela trabalham com uma espécie de segredo muito pulsante e que ele está efetivamente na língua. É interessante, Eliane, porque o Maurício falou na questão do tom, né? E às vezes parece que é uma chave mesmo, porque é um tom muito franco, né? Parece que tá tudo muito claramente contado, a gente sente uma verdade na página, né? Por outro lado, tem essas omissões que são intrigantes, são simbólicas, né? O que são esses segredos aí? São de que ordem? Eu acho que o livro está o tempo inteiro falando dessa questão da verdade, do dizer, mas não dizer. Aliás, o último livro dela que vai sair ainda aqui no Brasil, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, ele já, assim, o primeiro parágrafo, ele já coloca em questão: isso aqui que você está lendo é verdade ou é mentira? Quer dizer, o tempo todo, essa ideia de uma verdade que ela está ali, mas ela está em outro lugar que a desmente também.
Isso tem a ver até mesmo com essa circunstância do pseudônimo, né? Porque você mesmo observou, Eliane, no seu texto, que o pseudônimo é uma forma de romper com o compromisso do realismo, né? Quer dizer, ao trazer um pseudônimo, você está ali inserindo uma dose de ficção. Como é que você viu esse pseudônimo como um recurso artístico, assim, da parte da escritora? Eu acho que é central, porque a gente tem várias escritoras, né, na série napolitana. Você tem a Helena Greco, que é personagem, não é? Que está escrevendo a história da amiga. Agora, você tem a autora ficcional, porque é em pseudônimo, que é a Helena Ferrante. E a Helena Ferrante não é a Helena Greco. E você tem esta figura que é a Anita Raia, né? Que, enfim, que é tradutora também. Eu acho que é interessante isso, né, Maurício? Ela é uma tradutora. O tradutor também, o Maurício que pode falar isso pra gente, mas o tradutor é também essa figura desse in-between, que fica aí no meio, que ele também está escrevendo daquilo, mas não tá, né? Essas figuras de tradutores são danados, os tradutores. E esse aí, o Maurício, que ganhou merecidissimamente um prêmio, é dos mais danados. E ela também. Então, você passa por diversos nomes e nenhum se fixa. Então, você tem mesmo uma pergunta sobre quem é o sujeito desse texto, né? E é muito interessante porque ela é muito danadinha, então, assim, fica assim, a amiga genial, a Lenu, a Lila, assim, tudo muito certinho, mas quando você entra no texto e começa a pensar, não tem nada, o estatuto, os personagens da Helena Ferrante são fundamentalmente incertos. E é assim que eles se apresentam para a gente, sobretudo as personagens femininas, né? Você até observa que todas elas ou perdem alguma coisa ou se perdem, né? Como a gente estava falando da língua, do italiano e do dialeto, isso já funda uma perda. Há algo que se perde quando se passa do dialeto para o italiano. Tem uma perda que ela está trabalhando. Não é uma perda que trabalha, é uma falta que trabalha, é uma falta que instaura um clima que é um clima de trabalho. Agora ela se apresenta para você como falta. E isso está tanto na passagem da língua como está nos pseudônimos. Maurício, essa questão do tradutor danado que a Eliane estava comentando, você esteve lá com o Starnone, você traduziu livros do Starnone, traduziu a Ferrante, você uma vez até já me contou uma teoria que você tinha a respeito da sintaxe que eles compartilham, né? Um tipo de frase muito recorrente na obra dos dois. Quem garante que não é você a Helena Ferrante? Ele está nos enganando a todos aqui. Pois é, essa questão da situação do tradutor, como a Eliane muito bem colocou, né? Nós estamos sempre mimetizados nessa outra voz, então a gente está atuando, é um pouco como uma atuação. E ao atuar essas duas vozes, eu percebo claramente estruturas semelhantes. Embora, digamos, a Ferrante seja muito mais excessiva, abundante, ela deixa que os sentimentos e as paixões aflorem de modo mais vigoroso, né? E o Starnone seja mais ligado à contenção, pelo menos esse último Starnone, do cálculo, do equilíbrio, mas eu vejo várias semelhanças entre a língua de um e outro e entre os temas que ambos trabalham, não é? Temas que são inclusive geracionais, é como se eles fizessem um balanço das ilusões perdidas daquela geração de 68 que se depara com um mundo que é quase o avesso daquilo que eles pensaram. E assim, eu acho que ao traduzir você nota, ao ouvir, ao escutar o texto, você nota essas interferências. E uma das minhas hipóteses é que haja uma espécie de contaminação mesmo. Caso eles sejam casados há 30 anos, como parece ser, né? É inevitável que um contamine o outro, ou seja, que haja essa troca, inclusive de um ler o outro e pensarem juntos. O que eu acho mais legal é essa ideia da ficcionalização da autoria, porque ambos ficcionalizam essa autoria, não é? Há uma voz, uma autora que se chama Helena Ferrante, que é uma criação ficcional. Há um autor que se chama Domenico Starnone. Starnone já não é o nome dele. Ah, é? Qual é o nome dele? Agora eu não me lembro, mas Starnone já é um pseudônimo, é um nome artístico.
Então é como se houvesse uma espécie de jogos de autoria que se imbricam e que estão em permanente diálogo. Personagens de um que parecem migrar para o outro. Há uma espécie de conversa, mais do que conversa, de semelhanças formais, né? Eliane, você estava falando aqui da questão da escrita feminina, né? Como é que fica a Helena Ferrante nesse panorama atual da crítica, em que, por exemplo, a expressão de gênero é um valor muito importante hoje em dia na universidade, na crítica literária? Como é que é, na sua opinião, que a Ferrante lida com essa questão tão contemporânea da crítica e da literatura de gênero? Paulo, eu acho que aí também a gente tem uma ambiguidade muito grande, né? Na época que saiu a série Napolitana e que teve esse sucesso estrondoso, eu me perguntei muito sobre isso, né? Quer dizer, tinha uma resposta assim um pouco imediata, que era, ela está aproveitando uma voga muito grande, assim, o número de narrativas sobre mulheres. E eu achei que a Helena Ferrante vinha aí nessa onda, e com certeza vem sim, quer dizer, veio para contar a história de mulher, todos os livros dela, não é só a tetralogia. Mas conforme eu fui lendo, eu achei que ela também, assim, estava mobilizando uma outra coisa ali, né? Quer dizer, ela não cede em nenhum momento, isso é a grandeza dela, aos discursos mais engajados, sabe? E é muito forte como, na série Napolitana, sobretudo, você está trabalhando ali com figura feminina e com violência. Se alguém me perguntasse quais são os temas centrais desses livros, são a vida das mulheres e dessa geração e a violência imensa que as ronda, né? Esses dois temas têm um pacto interno. Então, acho que todos os livros dela vão trabalhar com esse pacto interno que é doloroso, que é difícil da gente ler, e eu acho que é ali que ela pega. E o Starnone, porque ele é um macho escrevendo, né? Dá pra gente perceber isso, a temática toda. Um leitor comentou que lembra muito Philip Roth, um Philip Roth que andasse de lambreta pela Itália, né? O homem que tá envelhecendo, que é apaixonado pela Luna, o cara que tá com esse desejo irrefreável diante de uma mulher fascinante. É uma literatura bem masculina mesmo, né? Não sei se você vai concordar comigo, Eliane. Eu achei o Starnone muito diferente da Ferrante, assim, né? Do lugar que eu estou lendo, que não é esse, que eu acho que é mais rigoroso, que é do Maurício, que está mexendo ali mesmo com a matéria linguística. Eu adorei. E assim, para usar aquela antiga expressão do Gabeira, se tem um macho ali sedento pelas ninfetinhas, etc e tal, é o ocaso do macho. Porque aqui em Segredo, você tem um personagem que ele tem uma aversão a si mesmo. Ele está o tempo todo também se ironizando. E nesse sentido é muito diferente dela, porque ela não tem humor. A Helena Ferrante, eu não vejo humor na Helena Ferrante. Ironia tem, mas não é essa auto-ironia. Eu diria que ela é mais séria, ela é mais grave. Ele ri de si mesmo. Para mim, me lembrou muito mais o Ítalo Svevo, um Consciência de Zeno, do que o Philip Roth. Sabe? Muito mais. Imagina um personagem, né, que está ali atrás das gatinhas, etc e tal, mas que tem a versão de si mesmo, está achando que nada dá certo para ele também, ele está brigando consigo. Ele tem do Svevo um negócio que eu acho sensacional, que é assim, essa ideia de expor uma consciência. Um personagem tem uma certa passividade com relação àquilo que a vida lhe reserva. Então, parece que ele está falando de um outro, né? Aquele cara que também fica meio palhaço, e ele está implicado nessa risada, não tem nada de grandioso. Gostei de ouvir o Maurício porque quando eu li como marido da Ferrante, assim, fui bem feminista, assim, vou ler o marido da Ferrante. Então, eu li outro autor.
Tem esse lado que me pegou muito, de um humor ferino contra si mesmo. Sim, de fato há essa exposição e esse deboche quase, né, de si, e ao mesmo tempo uma autopiedade, enfim, tudo aquilo está misturado, um certo patetismo, né? Me lembra às vezes até as figuras melancólicas do Marcello Mastroianni no cinema. Então eu acho que ele bebe dessas fontes, inclusive do próprio Pirandello, né? E isso dentro de um contexto que é muito caro ao Starnone, que é a questão da escola italiana, né? A escola italiana, porque ele vem da escola italiana. Ele era professor de liceu e ele aqui volta um pouco a essa cena do crime, que é a história de um professor já anos depois, né? Mais uma vez tem uma visão demolidora sobre a escola, sobre o papel da escola. Aí vamos lembrar o choque cultural, né? Quando a Elena Greco vai estudar letras clássicas na Universidade Normal de Pisa, que é um centro de excelência dos estudos clássicos, né? O tipo de deboche que ela sofre pelo fato de ser sulista, de falar alto, de ter sotaque. Por mais que ela se esforce, essas marcas da cultura vão aparecer o tempo todo, né? Isso aparece no Starnone também. Isso está muito nas duas personalidades das protagonistas da tetralogia, né? Que uma viaja, sai dali, né? Sai do bairro. E a outra vai lá, resiste, fica. Quer dizer, são esses dois caminhos aí que são traçados, né? Pelas autoras, né? Pela autora. Bom, já não sei se é plural ou singular agora. Pois é. E ao mesmo tempo tem um lance de jogo, porque embora quem escreva seja a Elena Greco, ela vê a grande escritora na amiga que é semi-analfabeta. Quer dizer, aquela que não teve os estudos, vejam, formais, que não frequentou a escola, aquela sim é a grande escritora que eu deveria ter sido e não fui. Como se ela vampirizasse o talento inato dessa amiga, que é a Lila, que nunca saiu dali, sempre viveu na situação de precariedade, de violência, etc. Tanto é que muitas vezes ela diz: eu acho que o segredo da minha escrita é justamente a voz que eu assimilei da minha amiga Lila. Aquela que não estudou, aquela que não saiu do bairro, aquela que está ali, esquecida. Né? É como se ela o tempo inteiro estivesse traduzindo mesmo para o italiano aquela potência da Lila. Exatamente, né? Exatamente. É lindo isso, eu acho que essa coisa toda que você fala, porque eu acho que é tão importante hoje no Brasil a gente reconhecer essa inteligência do subalterno, subalterno social, né? A galeria de personagens dela é toda essa, né? Da classe trabalhadora e tal. Ao mesmo tempo, tem uma crítica muito forte à escola. Eu gostei muito de tudo isso que você falou do Starnone, né? Muito. Eu até achei que esse nome, Starnone, ele fala muita coisa, né? Tem uma negação né? do ser estar, né? Não, exato. Já nega o próprio sujeito que está ali falando, né? E a vida mentirosa dos adultos, o primeiro parágrafo ela já desmonta, assim, ela já diz: isso aqui é um emaranhado que ninguém, nem mesmo quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história ou se é apenas uma dor embaralhada, sem redenção. Então ela já nega aquilo que está sendo escrito e aquilo que você vai ler nas 400 páginas seguintes, né? Eliane, a gente te passou esse PDF, essa prova, né, do livro da Ferrante. O que você tem aí como impressão a quente aí desse livro que acabou de sair? Quais eixos de força você sentiu aí? Ela prossegue criando mais uma peça de uma obra assim que cada livro vai compondo um pedaço, assim? Eu acho que é legal isso que você colocou, porque no caso da Ferrante é isso, né? Tem uma espécie de quebra-cabeça que você vai juntando uma peça com a outra, mas ela é efetivamente uma escritora desses grandes escritores que estão escrevendo sempre a mesma coisa, né? É tudo o mesmo livro, né? Então, quando a gente fala isso, não quer de forma nenhuma diminuindo o autor, muito pelo contrário, né? Esses escritores que você vai lendo um livro em seguida do outro e tudo vai se montando. E eu acho que aqui também, né? A gente volta
já agora, desde o título, essa questão da mentira, né? E ela volta muito fortemente com a questão da figura feminina, agora é uma figura feminina de classe média, não é mais lá do bairro, mas o bairro vai aparecer, vai esbarrar na vida da personagem central. Também que entra a questão, assim, puxa, porque isso é central também nela, de pais e filhos. Mãe e filha, sobretudo. Da mãe e da filha, do espelhamento, e qual é a imagem da mulher. É muito bom. Também gostei muito. O Maurício estava falando do Starnone, a questão da escola, e nela a escola também aparece como um tentáculo de uma família que é muito capenga, mas que está lá o tempo inteiro, né? Bom, e antes da gente partir para a segunda parte da conversa com a Eliane Robert Moraes e o Maurício Santana Dias, eu queria falar para vocês sobre o nosso plano Ouvinte Entusiasta, que foi criado especialmente para você que gosta de ouvir o nosso podcast. Se você quer apoiar especialmente o 451 MHz e a gente precisa da sua ajuda, você pode fazer uma assinatura Ouvinte Entusiasta no site da 451. Faça então como a Patrícia Carneiro de Brito, o Lucas Carvalho, o Gabriel Navarro Colasso, a Júlia Guarilha, a Maria Guedes, a Sandrine Giss, a Leila Lima, a Valéria Way Barbosa de Oliveira, a Luísa Plastino, a Débora Sader, o Gustavo Senechal, o João Pedro de Souza, a Tatiana Vargas, o Leonardo Vilela e a Luísa Martins Werneck. Faça uma assinatura Ouvinte Entusiasta e dê uma força extra aqui pra gente. Em retribuição, você ganha acesso completo ao site da 451 e ainda acesso ao nosso clube de benefícios, que dá descontos de até 30% em livros, itens de moda, eventos e outras coisas mais. É isso aí, 451.com.br. E agora a gente vai para a segunda parte da entrevista com a crítica literária Eliane Robert Moraes e o crítico e tradutor Maurício Santana Dias. Você chegou a ler, Maurício, esse livro novo agora, da Ferrante, Sim, A Vida Mentirosa dos Adultos? Eu li assim que tinha saído, né? E como a Eliane falou, é uma espécie de retorno e de reelaboração. São variações sobre o mesmo tema, né? Agora do ponto de vista de uma adolescente de 12, 13 anos que descobre que a sua história familiar não era bem aquela que ela imaginava. Então são essas relações familiares com as relações de classe também, como se ela fosse construindo e expandindo um grande mosaico, sempre de uma perspectiva muito, aí sim, feminina. Essa relação entre a mãe e a filha é crucial nela. Inclusive no próprio livro Frantumalha, que é esse de entrevistas e artigos, ensaios, isso fica muito claro. Maurício, esse livro Frantumalha, você resenhou aqui na 451 também, é uma obra complexa, intertextual, como se diz na universidade. Quer dizer, como é que ela conseguiu ser tão pop, né? Para vocês é uma questão isso, assim? Ela incorpora, inclusive, uma coisa que a Eliane assinalou na resenha dela. Ela incorpora o kitsch da cultura italiana, da cultura popular italiana, né? Quer dizer, não é aquela Itália literária, elegante. O que ela fez aí para conseguir esconder esse alicerce intelectual tão firme por trás de uma prosa pop? Sobretudo, há uma grande leitora por trás da escritora, né? Você vê que é uma leitora que leu de tudo, inclusive do campo da psicanálise, da filosofia, é uma pessoa que está atualizada com os debates contemporâneos, né? Mas, ao mesmo tempo, optou por um caminho que não fosse um caminho, digamos, de uma certa literatura experimental ou hermética, ou não popular, digamos. Ela abraça os gêneros populares, ela abraça o melodrama, a novela, a telenovela, né? Um certo kitsch, uma certa comédia italiana, né? Todo esse caldeirão que a Itália produziu, que é admirável, ela manipula de uma forma extraordinária, a meu ver, juntando com outras referências que são essa que vem de uma literatura um pouco mais da Europa Central. Ela é uma grande manipuladora das expectativas do leitor. O leitor fica meio preso nessas fórmulas, que ele sabe que são fórmulas, mas que ele não consegue escapar, porque elas estão articuladas de um modo que é muito sofisticado, são vários planos, né? É muito rápido, é muito móvel a literatura dela. E voltando ao livro do Starnone, é interessante também porque o narrador ali da primeira novela ali, o que dá título ao livro, que é Segredos, né? Ele é esse cara
que vacila intelectualmente, né? Por um lado, ele não bota muita fé na própria produção, ele sempre desqualifica o texto dele sobre educação, ele se acha meio picareta nos lançamentos. Você, Eliane, você recebeu Os Segredos também há alguns dias aí da nossa mão. O que você viu nesse livro? O livro tem o tema do amor, né? Da relação amorosa. Esse professor, autor, que se envolve com uma aluna, depois ele se envolve com uma outra mulher, que vira a mãe dos filhos dele e tal. E eles trocam segredos. A gente até pediu para o Antônio Fagundes, o ator, ler um trecho pra gente aqui no podcast. Então a gente vai ouvir Bacana. O Antônio Fagundes lendo esse trecho em que o casal propõe esse jogo amoroso de contar um segredo muito feio um pro outro. Eliane, o que você vê aí de erotismo? Você é autora da Antologia Erótica da Poesia Brasileira e de outros livros que falam sobre esse assunto. O Starnone é um autor que tem o erotismo ali como um veio, nesse livro pelo menos, não sei. É difícil algum autor que não tenha, né, algum veio, né? São raros os livros em que a gente não vai encontrar pelo menos um veio de erotismo, né? O erotismo é uma dimensão fundante, né, da nossa humanidade, do nosso estar no mundo, então é difícil. Eu acho que aqui também isso aparece. Aqui em Segredos tem algo que pulsa aí nesse sentido. Agora, o que me chamou a atenção nesses segredos aqui, né, e sobretudo na primeira novela, né, é que esses segredos eles funcionam mais ou menos como aquela carta roubada do Edgar Allan Poe. Eu fui lendo, eu não quero contar aqui para o leitor, mas quer dizer, tem um grande segredo e ele é sequestrado do leitor o tempo todo, e ele o tempo todo está operando ali, né? Fiquei muito encantada como é que ele vai lançando isso pra gente, né? É bem conclusiva também. Ele conta tudo, menos o principal, né? Tem esse lado aí. Bom, então vamos ouvir um trechinho do livro do Starnone, Segredos, por Antônio Fagundes. Teresa insinuou, cheia de dedos, uma proposta e disse: vamos combinar que eu te conto um segredo horrível meu, que nem a mim mesma nunca tentei dizer. E você me conta um seu, equivalente. Uma coisa que, se fosse descoberta, te destruiria para sempre. Sorriu, como se estivesse me convidando para um jogo, mas lá no fundo me pareceu muito tensa. Logo me senti também ansioso, fiquei assustado, preocupado que ela, aos 23, pudesse ter um segredo tão inconfessável. Eu, que estava com 33, tinha um. E se tratava de uma história tão embaraçosa que só de pensar nela eu me ruborizava. Baixava os olhos para a ponta dos sapatos, esperando que a perturbação passasse. Demos voltas em torno do assunto, nos perguntando quem confessaria primeiro. Primeiro você, ela disse. E o tom era imperioso e irônico, o mesmo que costumava usar quando transbordava de afeto. Não, primeiro você. Preciso avaliar se seu segredo é tão horrível quanto o meu. E por que eu deveria confiar em você, não? Porque conheço meu segredo e acho impossível que você tenha um tão inconfessável. Por fim, depois desse vai-vem, ela acabou cedendo. Especialmente irritada, suponho, com o fato de eu não considerá-la capaz de ações inomináveis. Deixei que falasse sem interrupções e, no final, não consegui formular um comentário adequado. Então, é feio. Eu te avisei. Agora é sua vez. E se me contar uma tontice, vou embora e você nunca mais me vê. Então me abri. A princípio de modo fragmentário, depois cada vez mais articulado, e não queria parar de falar. Foi ela quem disse: chega. Soltei um longo suspiro e disse: não está contente? Estou? Foi uma ideia sua, foi? Agora você sabe de mim o que ninguém nunca soube. E você também sabe de mim. Não podemos nos deixar nunca,
De fato, estamos nas mãos um do outro. Gosto de você. Eu também. Mas eu gosto muito. E eu muito, muito. Poucos dias depois, sem bater boca, ao contrário, com um protocolo cortês que nunca tínhamos usado entre nós, decidimos que nossa relação estava encerrada e, de comum acordo, terminamos. Esse foi um trecho do romance Segredos, de Domênico Starnone, que foi publicado pela editora Todavia e que acaba de ser lido aqui pelo ator Antônio Fagundes, a quem a gente agradece pela especialíssima participação aqui no 451 MHz. Eu também agradeço ao querido amigo Afonso Borges, que é curador do projeto Sempre um Papo e do Fili Araxá, pela ponte que ele fez com o Fagundes. Eu queria aproveitar e convidar os ouvintes a ler a resenha que a Fabiane Seques, que é crítica literária e psicanalista, publicou na 451 de junho, que acabou de ficar pronta. E além dessa resenha da Fabiane, eu publiquei no site da 451 uma entrevista exclusiva com o Starnone. Ele falou sobre o livro, falou sobre amor nos tempos da Covid, sobre política italiana e mais alguns outros assuntos. Então vamos voltar agora para a nossa entrevista com a Eliane Robert Moraes e o Maurício Santana Dias. Você, na tradução, como foi, Maurício? Essa tradução não parece ter trazido desafios extremos, né? É muito linear, né? Ele joga muito com a questão do narrador literário, não é tanto com o vocabulário ou com questões mais cifradas, né, para um tradutor. No caso do Starnone, a maior dificuldade é a questão desses ângulos, dos pontos de vista, porque você sempre tem a narrativa, uma história contada por um sujeito, um personagem, e depois você tem a leitura dessa mesma história por um outro personagem, e aí no final você tem por um terceiro personagem. Então há uma espécie de vozes que sobrepõem, ângulos e pontos de vista que vão se compondo. O mais complexo é você achar essas vozes que se justapõem e que vão dando uma nova leitura àquilo que está posto. Eles sofrem com os formatos que eles se autoimpõem. Então é uma forma o tempo todo de se questionar se de fato aquele homem que ele se tornou ao longo da vida, se aquilo corresponde de fato ao que ele pensa que ele é. E, mais uma vez, questão pirandeliana, sveviana, autoirônica, autodepreciativo. 3 frases dele que eu acho que ilustram isso, que eu acho que o Svevo está mais do que presente aqui, que ele diz o seguinte: parara de fumar havia pouco, não tomava mais café, não bebia nem o costumeiro copo de vinho no jantar. As pequenas privações se tornaram uma maneira de me manter vigilante, sobretudo quando, de repente, pensava em minha história, e não tanto no que me acontecera, em minha realização satisfeita, mas em meu estar conscientemente na vida, no eu, se assim se pode dizer, esse pronome pessoal caído na engrenagem do universo como um parafuso. Então, quer dizer, o eu, o que é? Um pronome pessoal caído na engrenagem do universo como um parafuso. É divino, né? É muito bom. É muito bom. Maravilha, e a coisa do cigarro lembra realmente cigarro, o Svevo ali, o último cigarro. Eles colocam a gente diante de uma espécie de espelho e a gente se incomoda com o que vê, né? Eles trabalham com essa questão do inquietante, do mal-estar mesmo, não só psíquico, mas de um mal-estar social, de que você está num mundo que está na iminência de uma ruptura que não se sabe ainda qual é, mas que certamente tem a ver com esse desgaste das democracias contemporâneas, né? O modelo democrático, o modelo que se pensou, está em colapso assim, franco. É a espera da erupção do Vesúvio, né? Isso. Daquilo que até a própria Eliane comenta tanto nesse nosso ensaio inaugural que está publicado na primeira edição da revista 451.
Eu queria convidar quem está ouvindo a conhecer o trabalho da Eliane. Ela tem uma série de livros de crítica, basicamente sobre literatura francesa. Ela também tem se debruçado muito sobre a erótica. Tem a Antologia da Poesia Erótica Brasileira, que é um marco muito importante, saiu pela Ateliê Editorial. O que você está trabalhando agora, Eliane, aí na sua cozinha literária? Olha, eu estou mais trabalhando agora na minha cozinha, não literária. Mas estou muito interessada em examinar as relações entre o baixo corporal e o baixo social no Brasil, na literatura. E, para mim, a figura central disso é a prostituta. A prostituta é uma figura muito discriminada e até na literatura é complicado, mas é o que está me interessando. Já publiquei alguns artigos sobre isso e espero em breve poder publicar alguma coisa, enfim, um pouco maior, um livro, né? Maravilha. E você, Maurício, já partiu para o próximo romance? Você está traduzindo, está na vida acadêmica? Qual é o seu... Eu estou num projeto já há mais de um ano de uma tradução da Divina Comédia, né, em versos. Estou fazendo isso com 2 colegas meus, que são ótimos, né? O Emanuel Brito, que é professor da UF, Federal Fluminense, e o professor Pedro Reise, que é professor de latim da Federal de Santa Catarina. Então, nós temos traduzido esse inferno, né? Nós costumamos dizer, nós estamos imersos em 2 infernos, só que um é muito belo e o outro não. Maravilhosa notícia. Então, me resta dizer, vai pro inferno. Esperamos a sua tradução da Divina Comédia. Ótimo. Gente, muito obrigado pela conversa, foi muito bom. Muito bom. Adorei, gente. Obrigado. Muito legal. Tá bom, obrigada, Tá bom? adorei. Legal. É isso aí. Chegamos ao fim do 19º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio vai ao ar no dia 19 de junho. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.